Fala pessoal, o que tá falando aqui é JP, diretamente aqui de Encarnação, no Paraguai. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma coisa muito importante que faz parte do projeto Paraguai. Então, se você está querendo montar o seu projeto de vir para o Paraguai e migrar, você precisa entender que esse vídeo aqui vai ser um vídeo de bate-papo profundo, tá? Porque a minha ideia é ajudar você no seu projeto do Paraguai. E a gente vai falar um pouco sobre choque cultural, tá? Por quê? Isso aconteceu comigo, aconteceu com minha esposa, os meus filhos, e relatando outras pessoas que eu tive acesso essa semana, que vieram até aqui, tive a oportunidade de conversar com alguns inscritos do canal, né? E eu achei interessante a gente abordar esse tema porque se você estiver pensando em migrar para o Paraguai, você precisa estar preparado para isso, tá? E inclusive isso daqui é uma coisa com que faz com que pessoas desistam facilmente do Paraguai ou de qualquer lugar que você for emigrar, tá? Não vale só para o Paraguai, tá? Mas vou pegar aqui essa experiência que eu tenho para poder abordar para vocês aqui qual que é a ideia, tá? Pensa o seguinte, ó. No Brasil, você já está acostumado a saber onde que ficam todas as coisas. Você já tem toda a sua documentação correta. Você já tem o domínio do idioma. Então, a sua vida é simples e fácil. Tudo bem? Lógico que eu estou falando simples e fácil nesse sentido, tá? Eu sei que todo mundo enfrenta problemas, dificuldade. Senão, começa a escrever no comentário aqui e já vira um caos. Vamos lá. Você tem a sua vida organizada e ritmada, né? Você já sabe como as coisas acontecem, qual o melhor horário para você ir numa padaria que não tem fila, como que pega um atalho num lugar para ir no outro, enfim, tá? Pensa que a sua vida está totalmente resolvida. Só que quando você pensa em imigrar, né, por exemplo, imigrar para outro país, e você chega aqui, é lógico que no primeiro momento você vai ficar maravilhado. Por quê? Você ainda está com aquela mentalidade de turista. Por mais que você tenha visitado, por quê? Você vai achar lindo tudo, você vai querer tirar foto em todo lugar, você vai querer fazer uma série de coisas. Mas na medida com que você começa a se adaptar, a se estruturar, vem esse choque cultural. O que seria o choque cultural? É quando você se dá conta de que você não conhece nada. Você não sabe onde que fica uma loja de uma papelaria. Pô, você fica rodando na cidade um tempo achar um veterinário. Tipo, você não sabe o que que é bom, o que que é ruim, aonde que tem uma comida boa. E é aí que muitas pessoas desistem, porque existem dois tipos de pensamento, né? Eu vou entrar um pouco de desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto bastante, mas que você vai perceber que faz sentido. Tem uma mentalidade que chama mindset fixo, né? Que é uma mentalidade de pessoas que não querem mudança, preferem fazer as coisas do jeito que são e não aceitam mudar. Acho que você deve conhecer alguém que é assim. E tem uma pessoa de mindset de crescimento. Tá? É uma pessoa que está disposta a enfrentar os desafios para evoluir. Só que acontece muitas vezes que dentro de uma família, tá? Você tem duas situações. Você tem uma situação, às vezes, que uma pessoa tem um mindset de crescimento, que entende que você está imigrando, que você está mudando, e às vezes outra pessoa da outra família, da sua família, que tem um mindset fixo, não aceita mudança, não aceita nada, que só reclame, quer ir embora. Então você precisa entender e trabalhar esse processo antes do seu projeto Paraguai. Por quê? Eu vou te passar a visão que eu tenho e onde que foi o meu choque cultural, tá bom? Pensa o seguinte, cara, eu me deparei, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas conexões, né? Sou do network, tanto na parte empresarial como na parte da vida. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar com as pessoas. Então tinha um círculo social, nós temos a nossa família. Então imagina, você vai mudar para um lugar onde você não conhece absolutamente ninguém. E no dia a dia você enfrenta problema de ter que lidar com coisas bestas, né? Pô, onde que fica esse negócio? Onde que eu compro isso? Não consigo, às vezes, me comunicar direito. A pessoa não entende. Uma coisa simples se torna um caos. E você tem que entender o seguinte, tá? Que quando você lidar com esse choque cultural, você tem que entender que você vai se sentir perdido. A sensação que eu tinha é, cara, eu tô meio perdido aqui. Porque uma coisa é você visitar o lugar como turista, outra coisa é você morar aqui. Pô, qual é o mercado mais em conta? Onde que eu compro isso aqui? De que forma que tem? É coisas bestas, mas faz essa diferença. Só que para algumas pessoas isso é um impacto maior. A pessoa se sente claramente que não está na sua zona de conforto e começa a cogitar a possibilidade de retornar para a área do mais tranquila, que é na sua zona de conforto. Infelizmente, nós tendenciamos a seguir um caminho de menor resistência, que é a zona de conforto, que é mais simples, que é mais fácil, porque é muito mais difícil você quebrar essa barreira e entender. Só que o que você tem que entender é que na medida com que você vai passando por esse processo, isso também vai gerando para você uma visão que é o segundo estágio depois do primeiro choque,
que é você começar a entender onde que ficam as coisas. Pô, você vai num lugar que você está acostumado a sair à noite, por exemplo, fui numa pizzaria, uma coisa besta, uma pizzaria. Cara, a pizza é horrível, eu não tô acostumado com aquilo, aquilo me desanimou. Eu falei, cara, eu gosto tanto de comer uma pizza e não tem uma pizza legal aqui. Pô, aí você vai descobrir que tem um outro lugar lá que a pizza é melhor do lugar que você comia. Então, sabe esse tipo de coisa? De você se sentir em casa e você querer ir no lugar e falar, poxa, eu quero ir em tal lugar hoje, eu quero ir em tal lugar, pô, vamos lá nessa loja, pô, lembrei de comprar um negócio que tem aqui. Você vai ter que construir isso tudo de novo. Você é um estranho aqui. Você tem que se adaptar, né? Locais que você passeia, lugar que você vai, sua rotina, todas as coisas vão mudar. E você tem que ter um mindset de crescimento, onde que você tá. Você tem que ter essa consciência que você tá zerado aqui, que você tem que construir todos esses aspectos. E quanto mais rápido você criar essas conexões e mais aberto você tá de entender, tá? Muito mais. Eu tô falando de locais, de ponto, vai ficar mais fácil de você entender. Mas é lógico, por exemplo, tem uma questão cultural. Aqui, às vezes, porque é uma coisa simples, mas que, puxa, me chocou no começo. Eles não se importam de compartilhar coisas, tá? Tipo assim, você vai num estabelecimento, às vezes, tem um copo descartável e tá todo mundo tomando no mesmo copo. Pô, aquilo pra mim, eu falei, cara, o cara pode pegar uma hepatite aqui, né? Mas não, pra eles é normal, é cultural. Então, às vezes, você vai chegar num lugar, tem um galão d'água e um copo descartável em cima e ele todo mundo usa. Como é que você vai chegar e vai criticar, vai achar que isso é ruim? Tá, eu tô falando aqui pelo duas situações que eu vi, tá? Não tô falando que é generalizado que todo lugar que tem assim, que eles não fazem isso, não. Tô falando que nesses dois lugares públicos, inclusive, né? As pessoas fizeram na minha frente. Eu falei que eu vi que aconteceu. Pelo menos naquele local que eu estava, isso estava acontecendo, tá? Então entenda que nem todo lugar às vezes é assim, depende do lugar que você vai. Mas eu tô dando um exemplo bobo para você entender que tem uma questão cultural. Às vezes o jeito deles falarem, o jeito deles fazerem as coisas. Por exemplo, você vai no mercado municipal, cara, foi o lugar que eu vi os animais mais frescos. Parece que o cara matou a galinha e pendurou ela ali. Você vai se assustar. Dependendo do que você vai ver vendendo ali, você se assusta. Mas você tem que entender que é uma cultura diferente, é um povo diferente. Você não pode nunca comparar com o Brasil. Então, esse choque cultural vai acontecer. Só que a mentalidade que você tem que ter é justamente você ter esse mindset de crescimento. E eu vou dar uma dica para você de um cara que já está aqui já há um tempinho já e já passou dessa etapa, tá? Cara, vai chegar uma hora que tudo vai ficar tão de boa que começa a ficar melhor de onde você estava. Aí você já começa, tipo, a ter aquela sensação. Por exemplo, a gente saiu pra comer numa hamburgueria muito top aqui, que meu, dá de 10-0 em qualquer hambúrguer do Brasil. Olha que eu sou também fã de hambúrguer. E a gente começa, cara, consegue ser melhor que lá. Tipo, coisa simples, coisa boba, você começa. Aí você vai pagar, pô, cara, pra 5 pessoas deu o quê? R$ 150? Cara, lá no Brasil a gente gastava X. Você começa a perceber que você tá num lugar melhor, sabe? Tipo, recurso financeiro ou um lugar mais agradável. E aí você começa a evoluir dentro do processo e você começa a se sentir em casa, tá? Então saiba que antes de melhorar, piora um pouco, tá? Mas que se você manter firme, você consegue realmente vencer tudo essa questão de imigração. Eu estou dando essa dica porque vai ser muito importante no seu projeto Paraguai você ter essa consciência e lembrar, ó, naquela hora que você vier aqui, você começar a sentir essa questão, lógico que isso vai de pessoa a pessoa, nem todo mundo, às vezes tem choque cultural, vai depender do ritmo, do jeito da pessoa, do jeito que ela é, do jeito que ela está acostumada. Uns vão sentir mais, outros menos, outros não vão sentir, enfim. Você vai perceber que você vai lembrar do JP e vai falar, não, eu vou ficar mais um pouquinho, a coisa vai melhorando, aí você vai começando a entender, você vai criando o seu ritmo e a sua nova vida e a sua nova rotina vai fazer total sentido, perfeito? Primeiramente, eu quero agradecer também todas as pessoas que têm mandado mensagem. Às vezes, se eu não conseguir responder a sua mensagem, é porque foram milhares e milhares de mensagens que nós recebemos, tanto eu quanto o Gabriel. A gente tentou ao máximo falar com todo mundo, tá bom? Só que saiba que se você um dia estiver querendo vir para o Paraguai, vai ser um grande prazer realmente poder receber você aqui em Encarnação, você e a sua família. E se eu puder, se eu tiver tempo hábil ali na minha agenda, por isso que mande uma mensagem para mim, o link, o número vai estar aqui na descrição, para não dar perdido de às vezes eu estou ocupado fazendo alguma outra coisa e não consegui te receber.
dentro do possível, eu vou querer receber você, bater um papo com você, tá? Agradeço o carinho de todos vocês que têm nos acompanhado, mensagem de apoio que têm enviado, perfeito? E eu vou estar fazendo vários vídeos para ajudar você que está querendo construir o seu projeto Paraguai. Então saiba que vai ser uma série de vídeos não só mostrando nossa atuação aqui, que é a parte de lotes, ou então o meu empreendimento que eu estou fazendo na minha casa, ou então a kitnet que eu estou construindo, mas eu também quero ter esse bate-papo com vocês, perfeito? E para isso eu quero o seu comentário aqui embaixo, para você dar um apoio. Eu sei que é difícil na TV às vezes dar um comentário, né? Tem muita gente que me assiste na televisão também. Pô, mas cata o celular, coloca lá Projeto Paraguai JP Neri e dá um comentário, cara, me dá uma força muito grande porque esse vídeo começa a disparar para mais pessoas. E quanto mais pessoas do bem, pessoas que são de família, que creem em Deus, assim como eu creio também, vierem para esse país aqui, melhor, isso aqui vai ficar maravilhoso. Perfeito? Então, um grande abraço aqui do JP e até mais.